Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então pegue a palavra de Deus. Hoje para nós é um dia muito especial, porque se a sexta-feira da paixão, eu falava aqui na sexta-feira aqui, se Deus é amor, por que é sexta-feira da paixão, hein? Por quê? Porque não é sexta-feira do amor. Então, se na sexta-feira marca o dia da nossa libertação real, começou o processo de libertação do povo de Deus, o domingo de Páscoa é a fundamentação da nossa fé. O apóstolo Paulo, ele fala assim, se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, mas ele ressuscitou. E é por isso que hoje eu quero que você abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, e eu vou ler com você o que está escrito no versículo de número 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. Abra a Bíblia, abra o seu coração, porque eu creio que hoje o Espírito Santo ele está navegando aqui neste lugar. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim, olha o que Paulo ele vai dizer para os irmãos da igreja de Corinto. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, igreja? Vou reler. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, diga assim, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Repare que se nós pegarmos o conceito real, nós vemos que a Páscoa teve dor. E você vai entender tudo isso hoje. E ele vai dizer assim, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Pastor, eu não entendo nada de padaria, então se falar comigo de fermento ou sem fermento, eu nem sei identificar. Mas você crê que o Espírito Santo ele vai falar com você aqui nessa manhã? Você está preparado para ouvir essa mensagem? Então põe a mão assim na altura do teu coração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, pelo Senhor ter nos conservado em vida, pelo Senhor ter nos feito levantar nessa manhã, para podermos render honras e glórias ao Senhor. Mas, meu Deus, nós precisamos de algo muito importante, que é ouvir a Tua voz. Então fale conosco, ó Deus, fale do Teu jeito, da Tua maneira, fale com fidelidade na Tua palavra, Pai. Usa a vida do pregador, tampe, meu Deus, os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que não presta, mas abra os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz clara e nítida aqui nessa manhã. Faça com que a unção do céu, ela recaia sobre nós e convença, meu Deus, os nossos corações perversos, que essa mensagem, meu Deus, ela venha trazer esperança e fé, mas também traga, meu Deus, a restauração e a mudança que o Senhor espera de todos nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.
Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. E se for possível neste momento, a partir de agora, não ande pela igreja. Se for possível, permaneça no lugar, não converse. E se você quiser alguma coisa, peça aos obreiros, que eles vão estar te atendendo com o que você precisar e necessitar. Amém, amados? Então preste muita atenção. Hoje é o dia em que nós celebramos a Páscoa. Páscoa não é comemorada. A Páscoa, ela é celebrada, é uma celebração, é uma festa. Mas com a vinda do Senhor Jesus, mudou completamente a sua liturgia. Com a vinda de Jesus, quando o Filho de Deus, ele pisou nessa terra, muitas coisas aconteceram, porque Jesus, ele não mudou somente a vida das pessoas, mas ele mudou até mesmo a liturgia e o cerimonial da Páscoa. O que significa, meus irmãos, a palavra Páscoa? No hebraico, a palavra Páscoa, ela é pronunciada assim, Pesach. Diga assim, Pesach. Que quer dizer passagem, que quer dizer mudança. E esse termo, ele surgiu no Antigo Testamento. Mais precisamente, quando Deus, ele ouviu o clamor do povo dele que estava ali no Egito, há mais de 430 anos. E diz a palavra do Senhor, que Deus, ele vai levantar Moisés para ser um instrumento dele na terra, para que o povo dele saísse da escravidão, saísse dali, debaixo dos pés de Faraó. E Deus, ele vai usar de mão forte para que isso acontecesse. E quando o termo mão forte é pronunciado na Bíblia, é porque Deus, ele não vai poupar esforços dele para que o povo dele venha sair de uma condição. E qual que foi a mão forte que Deus, ele usou? Primeiramente, Moisés, ele se apresenta e fala, liberta o povo, porque Deus, ele quer que o povo dele que está preso aqui, daqui caminho de 3 dias, lhe faça uma festa no meio do deserto. Só que Faraó falou, o quê? Esse povo é meu, é meus escravos. Nós mandamos neles há pelo menos 4 gerações e ninguém vai sair daqui. Então Deus, ele começou a mover no sobrenatural e começou a mandar pragas sobre a terra do Egito, que foram aniquilando, consumindo, deteriorando o Egito de uma forma que a maior potência da terra se tornou a potência mais frágil, mais subjugada. As casas ficaram completamente destruídas. Não havia mais providência nos celeiros, porque os gafanhotos, segundo historiadores, até a correia das bolsas eles comeram. Então, o Egito ficou completamente subjugado, mas mesmo assim a arrogância, a jactância na vida de Faraó, ela não foi deteriorada naquele dia. E por mais que ele tentou negociar, ele não queria deixar o povo de Deus completamente ir servir ao Senhor. Então Deus, ele vai avisar Moisés que ele vai mandar a 10ª praga. E com a 10ª praga, viria o ponto mais crítico do Egito, que seria destruição de famílias. Porque Deus, ele disse assim, manda os filhos de Israel, eles ficarem em casa, e vocês vão fazer o seguinte, porque eu vou mandar uma praga, que todo primogênito, todo filho mais velho, que estiver dentro das casas, irá morrer. Pode ser o primogênito do animal, pode ser o primogênito de uma vaca, pode ser o primogênito de uma ovelha. Todos os primogênitos irão morrer nessa terra, a não ser na casa que estiver marcada com o sangue do Cordeiro. A casa que estiver marcada com o sangue do Cordeiro, o anjo da morte, ele passará por cima.
ele não entrará, a morte não entrará na casa que estiver marcada com o sangue do cordeiro. Então toda a família pegue um cordeiro, sacrifiquem ele, coloquem o sangue dele à parte. Com a carne vocês vão temperar com ervas amargas. Você já comeu carqueja? Já experimenta, que tem amarga demais. Imagino carqueja sendo passado ali naquele cordeiro, só ervas amargas para eles se lembrarem do tempo da escravidão. Eles assariam aquele cordeiro no forno, e depois de assado, todos daquela família iriam comer igualmente daquele cordeiro. E o sangue que foi colocado à parte, eles iriam pegar ali um ísopo e passar nas vergas da porta, porque aquele sinal seria para Deus que aquela casa estava sendo guardada pelo sacrifício do cordeiro. Esse é o conceito original da Páscoa. E diz a palavra do Senhor que assim como Deus ele disse, aconteceu. De repente, naquela madrugada, começou a se ouvir choro dentro das casas. Pessoas gritavam, porque os filhos não acordavam mais. Mas na casa daquele que estava marcado com o sangue do cordeiro, aquela casa, a morte não entrou. E aquilo ali foi um baque, porque nem a riqueza que Faraó pensava que tinha conseguiu impedir a morte de chegar dentro da casa dele. E meus irmãos, eu quero te dizer isso, que o que guarda uma família, o que proporciona livramentos, o que proporciona mudanças, não é, às vezes, a força do nosso braço, não é o alarme que você coloca na porta da sua casa, mas sim a presença de Deus através de Jesus Cristo. Ela guarda a nossa vida, ela que traz livramento para nós e para os nossos filhos. Amém? Então o conceito original da Páscoa é esse. Houve uma mudança, aquele povo passou da escravidão para uma vida livre, passou da miséria, porque eles saíram dali completamente abastados e foram viver uma vida diferente, foram viver uma vida com uma promessa de uma vida diferente. Então, isso é o conceito original da Páscoa, é uma passagem, é Deus mudando vida de pessoas, é Deus poupando pessoas, é Deus mostrando que Ele consegue proteger o povo dele como ninguém. Só que, meus irmãos, com a vinda de Jesus, não somente as pessoas mudaram, porque mudaram. Se nós formos pegar personagens bíblicos, nós vamos ver como que a vida dos discípulos de Jesus mudaram, como que a vida de Pedro mudou, como a vida de Zaqueu mudou, como que a vida da mulher do fluxo de sangue mudou completamente. Com a vinda de Jesus, a vida de pessoas mudaram completamente. A vida de Jairo, ele e a sua casa inteira são abençoadas pela presença do Senhor Jesus. E nós, se formos trazer para a nossa vida, quem aqui pode dizer que com a vinda de Jesus a vida dele mudou? Levanta a mão assim. Lógico, a nossa vida mudou completamente. Quando Jesus ele entrou na sua vida, você trocou o bar por uma vida piedosa, uma vida voltada para Deus. Quando Jesus ele entrou na sua vida, você deixou a vida oculta, uma vida pregressa, uma vida que salientava coisas tristes, nas quais você cansou de se arrepender. Mas com a chegada de Jesus na sua vida, aquilo que era tristeza e choro e dor, transformou numa grande alegria, porque Ele mudou o nosso viver. Amém? Louvado seja Deus! Só que a vida das pessoas, elas mudaram. Mas, quando nós olhamos para o cerimonial da Páscoa, mudou completamente. Porque Jesus, até naquela noite de quinta-feira, entre quinta e sexta-feira, que na verdade para nós aqui é o pôr do sol, Jesus, ele vai comemorar a sua Páscoa um pouquinho antes do domingo. Porque diz a palavra do Senhor que ele se assenta com os seus discípulos para comemorar a Páscoa. E ali ele vai instituir a Santa Ceia.
Só que, meus irmãos, naquele dia de sexta-feira fatídico, terrível, torturante, diz a palavra do Senhor que Jesus, ele chega ali no Getsêmani, feliz, alegre, satisfeito, cantando uma canção. E ali ele vai começar uma sequência de torturas e de traições seguidas que machucaram muito ele, tanto o corpo quanto a alma e o espírito. Porque Jesus, ele vai ver as pessoas que ele ajudou vindo prendê-lo. Ele vai ver os amigos que ele discipulou, o traindo e o negando. Ele vai ver as pessoas que estavam ali à volta, o acusando injustamente, espancando ele. Eu disse aqui na sexta-feira que Jesus, ele apanhou de frente e verso. Jesus, ele não levou apenas açoites nas costas. Jesus, ele teve a sua carne aberta, esfacelada. Quando não tinha mais lugar para bater nas costas, bateram na sua frente, no seu rosto, nas suas partes íntimas. Jesus, ele ficou completamente debilitado. Eu falava com os irmãos aqui, eu imagino o tamanho da febre que Jesus sentiu naquele dia. Por causa das hemorragias, por causa da pressão do corpo que está vazando, por causa das feridas. E Jesus, ele vai ser crucificado. E a sexta-feira da paixão, ela marcou a morte de Jesus. Jesus morreu. Eles pegam Jesus para ter um enterro digno. José de Arimateia e Nicodemos, eles vão até Pilatos e vão estar ali quase em tom de imploração, pedindo para ele, por favor, deixe-nos enterrá-lo, deixe-nos pegar o corpo dele e tirar da cruz. E Pilatos, ele fica assustado, porque geralmente uma pessoa demorava para morrer na cruz, às vezes dias. Mas Jesus, ele foi tão machucado, e por causa da vontade de Deus que tinha que ser assim, ele às 3 da tarde ele já está morto. Então eles chegam ali, começam uma correria frenética, conseguem ali uma autorização para retirar o corpo dele. José de Arimateia tem uma caverna, um sepulcro cavado numa rocha, e ali ele chega, coloca ali Jesus, vem Nicodemos com uma libra de mirra e aloés, preparam o corpo dele, e coberto por um lençol fino, e eles vêm, colocam e fecham aquela pedra. Meus irmãos, Jesus, na sexta-feira da paixão, ele morreu. E eles estão ali, olhando para uma pedra sendo selada, e Jesus morto lá dentro. Para você entender o que é a Páscoa, você precisa entender o que aconteceu naquele sábado, que foi o dia mais triste da era cristã, que é o único dia, depois que Jesus veio, que o mundo ficou sem ele. Foi o dia mais triste de todos. Você pode dizer assim, pastor, eu perdi uma pessoa, eu perdi um familiar, eu compadeço-me com a sua dor, eu entendo que é difícil, eu já perdi pessoas importantes. Mas, meus irmãos, aquele dia foi o pior dia da história da humanidade, principalmente da era cristã, pelo seguinte fato: a gente pode elencar algumas coisas. Naquele dia, não houve pregação de ninguém. Ninguém estava pregando o céu. Não se via ninguém dizendo nas ruas que El Shaddai, que Adonai é bom. Não se via isso. Não havia pregação. E é a palavra de Deus que muda a vida de qualquer pessoa. Não houve isso. Aquele sábado, as pessoas pareciam que o tempo parou. Porque aquele que faz as coisas acontecer não estava vivo. Não houve pregação naquele dia, não houve milagres.
As pessoas que estavam cegas continuaram cegas. As pessoas que estavam paralíticas continuaram paralíticas. As pessoas que queriam se matar naquele dia se mataram. Porque não houve milagres. Aquele sábado foi um sábado terrível. Porque, meus irmãos, não houve nenhum tipo de investimento pessoal. De ninguém chegando perto de alguém e dizendo assim, ó, a sua vida vai mudar. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode mudar a sua história. Ele mudou a minha vida. Não houve isso. Não houve investimento pessoal em vidas. Quem estava mal ficou pior. Quem estava bem ficou ruim. Foi um dia terrível. Mas nós podemos chegar a essa conclusão por um outro motivo também. Porque as pessoas que estavam com Cristo, elas enfraqueceram-se na fé. Você pode ver pela vida de Judas, que viveu ali grandes coisas, foi instrumento, mas ainda naquela sexta-feira, por causa desse afastamento, por ter errado com Cristo, ele vai pegar uma corda e vai se enforcar. E ninguém sentiu falta de Judas. Ninguém. Depois que ele desapareceu, ninguém perguntou assim, você viu Judas aí? Cadê ele? Você vai olhar para Pedro naquele sábado, completamente perturbado. Completamente perturbado. Eu imagino Pedro, se ele pudesse, ele se escorava nas coisas, porque ele não aguenta nem ficar de pé, pela dor da traição. Ele viu Jesus olhando para ele daquela sacada da casa de Anás, quando o galo cantou pela terceira vez. Ele está completamente perturbado naquele sábado, porque o barulho ainda nos tenta tirar o nosso foco, mas quando o silêncio ele vem, nós conseguimos ouvir o som até do nosso pensamento. E as nossas culpas vêm à tona. Imagina para Pedro, aquele sábado foi terrível. Meus irmãos, você vai olhar para aqueles outros discípulos, segundo a palavra, estavam completamente amedrontados. Ninguém nunca encostou um fio de cabelo deles quando Jesus estava perto. Ninguém pôs a mão em nenhum deles. Mas agora, eles não têm mais a proteção do céu. O medo, eles estão trancados dentro de casa. Se passa um cavalo na porta de casa, eles se escondem. Como pessoas covardes. Eles que sempre tiveram coragem para até mesmo largar tudo e seguir a Jesus, agora não tem coragem nem para sair para fora de uma casa, com medo ali dentro. Igual muita gente se tranca num quarto escuro e não quer ver ninguém. Assim era a realidade daqueles discípulos. Pensa bem, foi o pior sábado de todos. Mas nós podemos também entender por que foi o pior adversário, o pior sábado de todos, pelo seguinte fato: enquanto não havia pregação, não havia investimento pessoal, não havia milagres, e os discípulos se trancaram e estão com medo, e um ainda morto, os adversários estão em festa. Os inimigos estão em festa. Porque parece que eles conseguiram calar a voz de muitas águas. Eles conseguiram, parece, calar a voz que até o vento e o mar obedecem a ela. Eles conseguiram. Eles estão eufóricos em festas. Eles conseguiram prender dentro de um sepulcro o libertador de todas as pessoas. Eles estão em festa. Porque se Jesus não sair de dentro daquele sepulcro, não será um dia difícil, mas será uma vida terrível. Então eles estão em festa. Eles estão eufóricos.
Eles estão alegres, ninguém vai nos atrapalhar. Só que, meus irmãos, muitos naquele sábado, para eles a vida acabou. Pensa na sua vida sem Jesus. O que você vai fazer? O que você vai fazer sem Jesus na sua vida? Ah, pastor, eu conheço muita gente que não está com Deus e está vivendo, mas está morto, só não sabe ainda. Não tem mais sentido. A vida não tem mais cor, meu irmão. Porque se Jesus ele não ressuscitou, vã é a nossa fé. Não tem sentido a vida, não tem sentido eu acordar amanhã. Para que eu vou acordar amanhã? Para sofrer? Para que você vai acordar amanhã? Para ficar debaixo dos pés de Satanás? Se Jesus ele não sai dali de dentro, a vida ia ser igual é a vida de muita gente. Uma vida de tristeza, de decepção, de dor, de angústia, de lágrimas constantes. E não lágrimas quentes de alegria, mas lágrimas frias de tristeza. Só que, naquela manhã de domingo, bem cedinho, segundo a palavra de Deus, aquela pedra que estava fechada com cordas, com cimento, aquela pedra pesada, é como se eles dissessem assim: vamos trancar ele do lado de fora, mas eles esqueceram que ele tem a chave, que abre portas até onde não existem. E aquela pedra ela foi lançada ao longe, e o autor da vida, ele apareceu mais vivo do que nunca, para a honra e glória do Senhor. E meus irmãos, é por isso que quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, o que nasce não é apenas o Filho de Deus, o que nasce é a sua esperança. Sabe por quê? Porque se Cristo ele ressuscitou, o meu dia pode ser o mais difícil como foi aquele sábado. A minha vida pode estar mais complicada. Me perdoe o termo que eu vou usar. A minha vida pode estar mais desgraçada, ausente da graça de Deus. Ela pode estar no fundo do poço. Mas porque Ele vive, eu posso crer que o amanhã será melhor para a glória do Senhor. Diga para quem está do teu lado: pode ter certeza que a sua vida, ela vai melhorar. Ele vive. Ele vive, meus irmãos. E Jesus, ele sai daquele sepulcro de uma maneira maravilhosa. Porque diz a palavra do Senhor, penso eu, que o sol estava nascendo lá dentro, não é possível. Porque pelo testemunho daqueles soldados, eles vão dizer, eu não sei, mas parecia um clarão nunca visto. Mas imagina só, como que Jesus ele sai de dentro daquele sepulcro, hein? Tenta imaginar aquela cena. De repente aquela pedra ela voa longe, e o Filho de Deus ele chega na porta daquele sepulcro. Não sei se ele pôs a mão na cintura, não sei se ele levantou as mãos para o céu, mas aqueles soldados eles não conseguiram ver, porque a luz de Cristo ela iluminou toda a terra que estava em trevas, iluminou a todos que estavam em volta e ilumina até hoje a nossa vida. É por isso que nós, quando olhamos para a Páscoa, nós vemos uma passagem de um dia triste para um dia feliz. Por isso que Jesus, ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa redenção. Meus irmãos, então Jesus naquele dia, ele mudou o conceito da Páscoa. Só que e nos dias de hoje? Porque Jesus, ele vive. Ele reina. Não tem dia triste mais. Você pode passar por problema, dificuldade, mas igual aquele dia, nunca mais vai se ter. Nunca mais. Porque ele permanece vivo. O sepulcro, ele foi esvaziado, e eu imagino que eles falaram assim, nunca mais ninguém vai ficar nesse sepulcro aqui.
Até hoje, você consegue ir em Jerusalém visitar o túmulo vazio de Jesus e tem uma placa lá escrita em hebraico, grego, em inglês e em várias outras línguas dizendo assim, ó, ele não está aqui. Ou seja, o sepulcro está vazio. O que está ocupado hoje é o trono à destra do Pai. Então, meus irmãos, entenda isso. Teoricamente, não tem dia difícil. A gente passa por problemas que podem durar meses. Problemas financeiros, de saúde, problemas no casamento, na família. Mas dia igual àquele sem esperança, nunca vai se ter. Para você que é servo do Senhor, entenda isso. Você pode passar por momentos complicados, mas todos os dias com Cristo, ele será abençoado e melhor. Você crê nisso? E aí Paulo, ele vai escrever aqui em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, e nos traz uma pergunta: como que se comemora a Páscoa nos dias de hoje? Como que se comemora? Hoje em dia, geralmente, as pessoas, elas comemoram, quem é ímpio, quem ainda não tem uma vida com Deus, comemora como? Presenteando com um chocolate, falar feliz Páscoa, até dar um glória a Deus ali, feliz Jesus ressuscitou, põe uma postagem lá no Instagram para ficar mais formal. Mas muitas pessoas hoje em dia não sabem como se comportar e o porquê que a Páscoa ela acontece até hoje. Por que não se aboliu a Páscoa? Jesus ressuscitou, ele vive e reina para sempre. Mas Paulo ele vai dizer aqui, ó, o porquê. Por que nós temos que saber como comemorarmos? Porque senão nós vamos sepultar Jesus todo dia. Senão nós vamos trancar ele no sepulcro todo dia. Diz aqui no versículo 7, diz assim, onde nós iniciamos a leitura. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Não parece que está tão desconectado o que Paulo está dizendo? Está dizendo de massa, está falando de pessoas, está falando de sacrifício. O que Paulo ele está querendo dizer aqui? Paulo ele está exortando a nós, como cristãos, entendermos a mudança que é necessária. Porque se nós somos uma nova criatura com Cristo, nós temos uma nova vida com o Senhor, nós cremos que o amanhã vai ser melhor, nós temos que nos limpar, nos santificar daquilo que nos afastou de Deus um dia, aquilo que nos afastou do Senhor. Nós temos que evitar voltarmos a ser a velha criatura. E meus irmãos, para voltarmos a ser uma velha criatura, basta um gatilho, que a pessoa ela joga tudo para o alto. Basta um momento de desespero que nós podemos abrir mão de tudo que temos, de tudo que somos hoje, que Cristo conquistou por nós e voltamos a ser a velha criatura. Por isso que ele está dizendo, olha, alimpai-vos, sejam limpos do fermento. E qual que é o fermento? Mentira. Às vezes comportamentos, e é um pouquinho de fermento, segundo a palavra do Senhor, leveda toda a massa. Você que faz pão em casa, sabe, que você pôr muito fermento, a massa cresce demais, não tem nem forma para pôr. Então tem que saber dosar, mas com cristão não pode ter fermento. Porque o fermento é aquilo que pode crescer em nós e nos afastar de Cristo. Uma mentirinha pode virar várias mentiras. Um golinho pode se transformar numa embriaguez. Um traguinho pode se transformar num vício. Uma traição pode transformar-se em morte. Então tudo isso, Paulo está dizendo assim, olha, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, ou seja, uma nova criatura, assim como estáis sem fermento.
Você tinha fermento demais antes que te afastava de Deus, agora você não pode ter nenhum. Você tem que se limpar disso, porque Cristo, a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós. O que Ele fez? Ele fez você passar de uma vida pecadora para uma vida santificada. Ele fez você passar de uma vida que amava o pecado para uma vida que luta contra o pecado que bate na tua porta. E hoje não bate na porta não, já chega chegando. Então, Paulo está dizendo, se Cristo é a nossa Páscoa, você quer agradar a Ele verdadeiramente? Hoje eu podia fazer uma Santa Ceia aqui, mas a nossa Santa Ceia é semana que vem, para a gente fazer um cerimonial. Mas sabe qual que é o cerimonial mais lindo que Deus ele pode encontrar em nós? Uma passagem de comportamento. É você dizer para Deus hoje, Senhor, estou mudando. A partir de hoje, estou mudando. A minha vida vai ser diferente. Cristo morreu por mim. Eu pensava que eu não podia vencer, mas eu tenho certeza que eu posso vencer. Porque a minha esperança, ela renasceu dentro de um sepulcro que estava lacrado. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E ele está dizendo aqui no versículo 8 assim, pelo que façamos festa, diga glória a Deus bem alto. Mas ele está dizendo assim, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. E meus irmãos, aqui ele está falando claramente para servos de Deus, que às vezes até sabem que Cristo ressuscitou, que Cristo, ele veio, ressuscitou por nós, mas não entendem que passaram de uma vida pregressa para uma vida diferente. Ele está dizendo aqui, pelo que façamos festa, glória a Deus, que maravilha, que maravilha. Jesus ressuscitou, não com o fermento velho. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você não pode entender que Cristo ressuscitou por você e continuar sendo a mesma pessoa. E posso ser mais claro ainda? Meus irmãos, tem muita gente que ainda não mudou. Não mudou. Jesus ressuscitou, não tem mais dia triste, não tem mais dia cinza. Mas tem gente que não mudou, porque ainda está com o fermento velho. Continua da mesma forma. Continua pensando do mesmo jeito, agindo da mesma maneira de que quando não conhecia Cristo, que não sabia das boas novas do Evangelho. E às vezes a gente parece até repetitivo, mas quantas pessoas que você não conhece hoje, que são completamente diferentes de tempos atrás, mas quantas pessoas que você vê que não mudou absolutamente nada, continua mentindo, continua bebendo, continua ouvindo muita música mundana e dançando ainda. Pode fazer festa, mas não com o velho homem. A minha vida tem que ser uma festa mesmo. Eu sou livre para pular e tenho saúde para isso. Mas não como o velho homem pulava antes. Não com a minha velha performance que eu tinha antes. Mas ele está dizendo aqui, Cristo foi sacrificado por nós. Ele é a nossa Páscoa, mas vamos fazer uma festa com mudança. Eu acho que o que Deus ele espera mais de nós nesse dia de Páscoa é que você entenda a passagem que você tem que fazer, a passagem de mudança que você precisa ter. Porque se nós assim fizermos, nós estamos honrando a Deus, mas se assim não fizermos, nós estamos desonrando ao Cristo que morreu, padeceu e ressuscitou por nós. Diz aqui, no versículo de número 8, continuando, vai dizer assim, nem com o fermento da maldade. Reconhece crente maldoso? Ouviu a sirene? Meus irmãos, você conhece aquele crente que ainda vê maldade nele? Que fala assim, não, eu vou, mexeu com meu filho lá na escola,
A mãe, ó, vai lá pisando alto e chega lá, põe o dedo na cara da professora e fala: se você não der a nota boa para o meu filho, eu vou quebrar sua cara. E só não te mato que eu sou crente ainda. Meus irmãos, mas tem muita gente maldosa. Você não vê os absurdos que a gente vê no meio evangélico? Parece que a capa caiu de muita gente ao mesmo tempo e ficou exposto à vergonha, à nudez de muita gente. Que a gente vê que muito cristão maldoso. Se você não precisa andar muito, basta ligar o celular, você vai ver crente batendo boca como se fosse um ímpio. Mas Cristo, ele ressuscitou. A nossa fé, ela faz sentido. Nós temos um céu para povoar, mas nós temos um caráter para desenvolver também. Então, nós temos que pensar nisso. Nós temos que fazer festa, sim. Igual nós tivemos aqui ontem, encontro de homens. Poxa, que bênção. Vários homens aqui. A gente no final ali ficamos batendo no papo um tempão. Tomamos um caldo de mandioca maravilhoso. Alguns estão com a boca queimando com a pimenta que eu trouxe ali até agora. Mas, meus irmãos, olha, eu falava com alguns irmãos ali, olha que ambiente gostoso. Se fosse em outro tempo, para homem se reunir, tem que ser dentro de um boteco, tem que ser com lata de cerveja na mão, tem que ser ouvindo música mundana, tem que chorar, tem que falar mal dos outros. E não é assim. Nós podemos fazer festa, mas sem o fermento da maldade. Em nome de Jesus, porque se Deus, Ele olha para nós hoje, lá do céu, e Cristo, Ele vê em nós o fruto do seu penoso trabalho e se alegra em nós, Ele não quer ver o fermento da maldade, Ele quer ver uma nova massa, que até vai crescer, mas devagarzinho e no tempo dele. Amém? Mas Ele diz mais aqui, ó, no versículo de número 8, a parte final, Ele vai dizer assim, ó, e da malícia, aquela pessoa maliciosa. E, meus irmãos, tem muita gente que está assim ainda, vivendo debaixo de malícia, e malícia não é coisa boa, não. Já vem de mal. Malícia é uma milícia em favor daquilo que é mal. Então, temos que pensar, rever conceitos hoje nesse dia de Páscoa tão abençoado, tão maravilhoso, que nós podemos hoje nos alegrar na presença de Deus, que a gente sabe que não tem essas teias prendendo a nossa vida, mas temos que comemorar com festa, mas não seja o velho homem mais. Não tenha a maldade no seu coração, a malícia no seu coração, não. Deixe essas coisas de lado. E se porventura você se sente uma pessoa assim, fala com Deus, fala: Senhor, sei que o Senhor pode mudar todas as coisas, eu sei que o Senhor é fiel. Tira essa euforia de dentro de mim, esse rompante de dentro de mim. Porque não adianta, nós só vamos conseguir ganhar almas, não com pregações, mas com testemunho. Porque não adianta eu subir aqui e falar com você, muda completamente, e eu mesmo não mudar. E ele diz ainda, dá um conselho para ficar ainda mais pedagógico. O que ele espera de nós? Mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O que era um asmo, um pão asmo? É aquele pão achatado. Aquele pão que alguns conhecem como pão sírio. Aquele pão assim que não cresce de jeito nenhum, que aquela massa é uma massa um pouco mais fina. Mas ele está dizendo aqui, ó, o que a pessoa ela tem que fazer? O que ele espera de nós? Que nós sejamos sinceros, que nós não venhamos colocar muita performance que vai revelar a nossa sinceridade. Nós não precisamos aparentar ser pessoas grandes. Quanto menor nós formos, maior Ele nos fará. É isso que é uma passagem, é uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento. Isso é Páscoa. Isso é uma Páscoa que nós oferecemos para Deus. Porque se Cristo, Ele se sacrificou por mim e por você, nós podemos nos sacrificar por Ele também. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus.
E com verdade, meus irmãos, diz claramente, da sinceridade e da verdade. Quando nós, ser sincero, não é ser prepotente não, tá? Porque às vezes a pessoa fala, eu sou sincero, eu sou desses. Magoando as pessoas, mas é sinceridade. Claro que você não vai ser um hipócrita, mas sinceridade é boa quando a pessoa ela te pede, aqui, fala para mim uma coisa aqui. E tem coisa que você não deve falar nunca, viu? Se a mulher pegar e perguntar para você, amor, você acha que eu ganhei uns quilinhos? Não fale, pelo amor de Deus. Pega o celular na hora, fala, deixa eu atender aqui, porque estão me chamando urgente e essa ligação é especial. Brincadeiras à parte, porque às vezes a pessoa ela acha que ser sincero é ofender as pessoas e não é. Ser sincero é pontuar as palavras na hora certa. Perante Deus você pode abrir o coração tranquilamente, mas tem pessoas que não estão preparadas para tanta sinceridade. Porque se você é sincero com a pessoa, às vezes a pessoa se afasta de você e você não consegue ganhar a alma dela para Jesus. Então você tem que equilibrar. Seja sincero, tenha uma vida sincera com Deus, que as pessoas elas vão ter um espelho diante delas, no qual elas poderão se espelhar e seguir. Amém? Mas a verdade, ela não tem variação, não tem dosagem. Não existe meia verdade, não existe 90% da verdade. Verdade é 100% ou ela passa a ser mentira. E quem pratica a mentira é semelhante ao pai dela, que é o diabo. Pastor, tudo bem, eu entendi o que era a Páscoa no Antigo Testamento, eu entendi o que era a Páscoa ali, que Jesus ele revolucionou o negócio, mas eu entendi o que Deus espera de nós hoje. Mas, e se eu não quiser fazer essa passagem? Eu amo a minha vida, pastor. Eu sou do sereno. Eu gosto da minha vida noturna. Eu gosto dos meus cambalachos, eu gosto das coisas que eu vivo fazendo, eu me sinto mais vivo. Eu gosto de adrenalina sendo injetada na minha veia com perigo de ser pego a qualquer momento. Eu gosto disso. E se eu não quiser? Vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá em João, capítulo de número 3, versículo de número 16. É uma escolha totalmente sua. Deus, ele enviou o Filho dele por nós. Mas você segui-lo ou não, aí é contigo. É direito seu. Se você pensa dessa forma, maravilha. Mas olha o que diz a palavra de Deus. Pensa um pouquinho mais. Diz assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, vida eterna não é para todo mundo, é para quem crê. Para todo aquele que nele crê. Não pereça, porque se não crê, perece, mas tenha a vida eterna. Ou seja, olha uma passagem de quem perece para quem não vai perecer. Mas ele diz aqui no versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, já o quê? Já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual que é a condenação? Qual que é a causa mortis aqui? E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe qual luz que é essa? Primeiro, aquela que nasceu numa manjedoura. Aquela que renasceu dentro do sepulcro. E as pessoas, sabem o que elas fazem hoje? Amam mais as trevas e rejeitam a luz. Esse vai ser o motivo da condenação. Vai ter muita gente naquele dia que não conseguiu fazer essa Páscoa, essa passagem, que vai dizer assim:
Senhor, mas eu era uma pessoa tão boa, eu era uma filha tão amável, eu era uma filha tão obediente, eu ia na escola, eu trabalhava. Ah, Senhor, eu era um filho tão bom, eu era um bom pai de família, eu só não buscava Cristo, porque eu não acredito nisso. Mas naquele dia, até quem não acredita vai começar a acreditar. Qual que é o motivo da minha condenação? Porque Ele ressuscitou por você e você não quis Ele. Se você não quis Ele lá, para que eu vou te levar para o mesmo lugar que Ele vai reinar eternamente? Se você não quis Ele hoje, para que Ele vai te levar para um lugar que Ele vai estar lá? Se você despreza hoje, para que você vai querer Ele no dia da condenação? Por isso que Paulo ele diz, façamos uma festa, mas não com fermento da mentira, da malícia, com fermento do velho homem, mas com sinceridade e verdade. Você crê que pode todas as coisas naquele que te fortalece? Você crê mesmo? Eu também creio. Então vamos ficar de pé, vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, põe a mão na altura do coração. Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele vai primeiramente aparecer para uma mulher. E aquela mulher, chamada Maria Madalena, ela saiu anunciando a todos que Ele vive. Que conforme Ele tinha dito todas as coisas, Ele cumpriu mais uma e cumpriria todas as outras. Uma mulher, ela foi responsável por anunciar uma grande notícia, aquela que embasa a nossa fé. E a mulher, na Bíblia, ela representa a igreja. A igreja é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. A mulher, a igreja, ela é a responsável por anunciar que Ele vive mesmo. Nós que aqui estamos, somos a noiva de Cristo, responsáveis por anunciar que todas as promessas dEle se cumpriram e se cumprirão na vida daqueles que crerem. Mas a igreja, ela também incentiva, e é incentivada todos os dias a passar um pouco mais da morte para a vida. E eu não sei se você está aqui nesse domingo de Páscoa, esse domingo que para nós, meus irmãos, é saboroso, esse domingo que é gostoso, não pelo chocolate, pela bacalhoada que vai ser servida, mas tem sabor de vida nova, de um novo tempo com o Senhor. E você que está aqui, você pode viver isso. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje, porque se Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa, eu creio que Ele pode mudar a minha vida também. Se Ele transformou o dia mais triste, o pior dia de toda a era cristã, o outro dia foi o dia mais feliz, Ele pode fazer isso comigo também. O que eu tenho que fazer? Entrega a sua vida para Jesus. Eu não estou dizendo entrega a vida para o pastor, não. Entrega a vida para Jesus. Ele vai mudar a tua história. Entrega a tua vida para Jesus, receba Ele como Senhor da sua vida e Salvador. Porque se você fizer isso hoje, além dele te salvar, além de você estar firme
Eu dizia aqui na sexta-feira uma coisa que eu tenho certeza, é que eu sou imortal. A pele está enrugando, o cabelo está embranquecendo, mas eu sou imortal. A carne vai perecer por uma doença, por uma enfermidade, por um acidente, por um assassinato ou por velhice. Mas eu vou continuar vivo. Porque aquele que vive e crê nele nunca morrerá. Ele é a ressurreição e a vida. Essa é a nossa fé. E se você hoje diz assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus, você não vai ter apenas que fazer uma mudança de vida, mas vai ter todos os benefícios que essa vida nova te traz. Porque ela é uma vida eterna, é uma vida abençoada. Pastor, eu me afastei da presença de Deus. Hoje eu até me envergonho de falar o que eu estou fazendo, mas eu errei, eu vacilei, mas hoje com essa mensagem, eu acho que eu não tenho motivos para continuar andando na contramão da vontade de Deus. Eu quero voltar para Jesus. Você pode voltar hoje. É por isso que eu quero fazer esse convite. Quantos aqui nessa manhã, há alguém que quer entregar a vida para Jesus e receber a Ele como Senhor e Salvador, ou voltar para Jesus nessa manhã, de um lugar de onde nunca devia ter saído? Se você quer, levanta a tua mão assim, bem alto, tua mão direita bem alto, que eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Todos estão firmes? Se você quer, levanta a sua mão direita bem alto, que eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Se você quer, eu quero orar por você. Você quer, meu amigo? Então vem aqui na frente, aqui em nome de Jesus, vem cá. Vem cá. Aplauda mesmo o nome do Senhor, igreja. Porque o sol está nascendo aqui neste lugar e trazendo vidas. Mais alguém? Se você quer, aproveita essa oportunidade. Aproveita hoje. Vamos mudar de vida, vamos mudar completamente agora. Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se você hoje tomar essa decisão, você pode ter certeza que a sua vida ela vai mudar completamente. Abre mão, passa dessa velha criatura para uma nova criatura que Deus ele quer te honrar. Mais alguém? Se quer, vem aqui na frente em nome de Jesus. Vocês dois, se ajoelhem aqui diante do altar. Você, por favor, se ajoelhe também. Estenda suas mãos em direção ao altar, amados. Querido Deus e soberano Pai, eis aqui a vida dos seus filhos que publicamente, meu Deus, se entregam a Ti, se fortalecem na Tua presença, reconhecem, meu Deus, que às vezes estão aquém daquilo que precisam. Mas hoje, meu Deus, eu tenho certeza que a vida está mudando. Que o Senhor, meu Deus, está transformando a vida de cada um dos Teus servos. Confirma, meu Deus, o nome dos Teus filhos no livro da vida, do Cordeiro. Faça, meu Deus, com que essa confissão pública, ela fique na memória do Senhor. Independente, meu Deus, se é de agregamento ou de retorno para a Tua presença, que esse dia, meu Deus, ele fique marcado como o dia, meu Pai, da Páscoa, da passagem, o dia, meu Deus, em que tudo mudou, em que tudo se fez maravilhoso, em que a vida voltou a ter cor, que as coisas aconteceram. Agora todos põem a mão na altura do coração. Querido Deus e Pai, eis aqui o Teu povo, Senhor, que veio aqui para fazer uma festa, Pai. Uma festa. E nós não temos condição de fazermos uma festa para um morto. Nós fazemos uma festa é para aquele que a morte não pode vencê-lo. Nós fazemos uma festa, meu Pai, para aquele que se entregou por nós. Nós fazemos essa festa, Pai, por aquele
que fez a nossa vida, meu Deus, ser mais alegre, que nos deu um novo ânimo, que nos deu, meu Pai, um novo nome, que nos deu, meu Deus, morada eterna. A nossa festa é para Ele. E essa festa, meu Deus, ela será servida sobre nós a santidade que o Senhor tanto espera de nós. Oh, Pai querido, a sinceridade, a verdade, que nós, meu Deus, venhamos ser regados disso hoje, e verdadeiramente, meu Pai, que as pessoas consigam enxergar em nós a mudança, que elas consigam enxergar em nós que verdadeiramente nós tivemos uma Páscoa real em nossa vida, que fez com que a nossa vida mudasse completamente para a honra e glória do Senhor. Nos fortalece, Pai, limpa-nos e nos livre de todo fermento, no nome santo de Jesus, amém, e graças a Deus. Aplauda, faz uma festa aí para o Senhor.